Donald Trump está dando um verdadeiro nó nos bolsonaristas, principalmente em Eduardo Bolsonaro. Porque os bolsonaristas tiveram um alinhamento automático ao americano, promovendo uma enorme sabugice. Só que agora Trump anunciou que vai aumentar as tarifas de importação de produtos brasileiros, além de tarifas para vários outros países. Trump vai afundar os Estados Unidos em uma inflação muito grande. Talvez Trump esteja copiando o modelo econômico do tio Vlad lá na Rússia, tentando implementar nos Estados Unidos, fechando o país para produtos estrangeiros, prometendo gerar trilhões de empregos. Aí um delírio de Paulo Guedes, só faltou ele fazer assim com as mãozinhas. Só que essa situação, ela é tão incerta, mas tão incerta, que ao mesmo tempo pode ser boa para o Brasil, porque abre novas possibilidades de mercado, principalmente para o agronegócio, mas ao mesmo tempo ruim por conta da inflação. A tensão comercial que Trump está promovendo vai levá-lo a situações perigosas e arriscadas. E nós temos que lembrar o alerta que o Papa fez antes de ser internado. Tais políticas, principalmente as políticas imigratórias, não terminam bem. Na sua opinião, Trump vai acabar ajudando o governo Lula e o Brasil? Ou as tarifas vão piorar a situação de Lula por conta da inflação? Você acredita que Trump pode ser morto enquanto presidente dos Estados Unidos? Ele está fazendo muito esforço para isso. Deixa o seu like se você gosta de ver os bolsonaristas completamente perdidos e também se inscreva no canal. O Donald Trump, ele fez um anúncio ontem, terça-feira, no Congresso americano. Foi o discurso mais longo da história de um presidente americano no Congresso naquele tipo de situação. E o Trump anunciou tarifas para importação de produtos chineses, canadenses, mexicanos. E depois citou outros países, muitos deles dos BRICS, e falou sobre o Brasil, dizendo que o Brasil sempre foi um país que usou as tarifas a seu favor. E ele vai acabar tarifando mais ainda os produtos brasileiros. Trump já havia tarifado o aço e o alumínio, e agora ele fala sobre os produtos do agronegócio brasileiro. Trump disse, e tem justificado as tarifas, como sendo uma forma para atrair trilhões em empregos e também em investimentos para os Estados Unidos. Porque ele quer fazer o seguinte, qual que é a cabeça dele? Se aumentar as tarifas para importar os produtos, vai ficar mais caro para as empresas venderem para os Estados Unidos. Então qual é o melhor? Ao invés de você ter uma fábrica no Brasil, por exemplo, para exportar para os Estados Unidos, pega essa fábrica e abra nos Estados Unidos. Porque assim nós podemos aumentar a geração de empregos dentro do nosso país, porque Trump prometeu isso para os americanos durante a sua campanha. Só que o capitalismo não funciona mais dessa forma. E Trump parece querer imitar o modelo russo atual de capitalismo. Porque quando começou o conflito da Rússia com a Ucrânia, Putin, ou tio Vlad, sofreu sanções comerciais de todos os tipos. Países europeus fecharam as suas rotas comerciais com a Rússia. Várias empresas, McDonald's, por exemplo, deixaram o país e a Rússia ficou relativamente isolada. Muitos achavam que ela iria afundar e ela não afundou. Não afundou. A Rússia continua indo muito bem. Num grande país, fazendo uma espécie de feudo, trabalhando internamente. Claro, negociando também, importação, mas num ritmo mais curto. Ou menos acelerado. E parece que o Trump quer fazer isso nos Estados Unidos. Vamos aumentar as barreiras de importação, vamos dificultar a entrada de produtos estrangeiros, mas também nós vamos dificultar a exportação dos produtos, porque China já prometeu taxas de reciprocidade. Olha, você vai aumentar aí, eu vou aumentar aqui. Então, Trump parece forçar, não por uma guerra, mas forçar um isolamento. Vamos fechar as fronteiras para estrangeiros, vamos provocar aqui a entrada, dificultar a entrada de produtos estrangeiros. E ele cria essa situação. Só que o mercado reagiu mal. O Álvaro Gribel, do Estadão, trouxe vários relatórios, várias percepções de bancos americanos nos últimos dias, preocupados com essa política de Trump. Vários bancos e o mercado estão, assim, temerosos para saber quanto tempo vai durar isso. É só uma estratégia de negociação do Trump para colocar os países à mesa para fazerem a sua vontade? Ou
ele, Donald Trump, vai adotar isso de fato como uma política. Após o anúncio das tarifas, a bolsa americana despencou. E é um receio porque, mesmo aumentando a taxa de importação, não tem como uma empresa chinesa ir lá e abrir do dia para a noite uma fábrica nos Estados Unidos. Os produtos vão continuar sendo importados. E esse custo adicional vai ser passado para o consumidor americano. E nós já temos inflação nos Estados Unidos. E o crescimento por conta dessa inflação pode não acabar ocorrendo da forma como Trump esperava. Então nós podemos entrar num período de estagflação. Crescimento baixo e inflação alta. E isso pode ser o caldeirão perfeito para Trump ser morto. O Papa alertou Donald Trump. O Papa falou assim: esse tipo de política de imigração, de perseguição, não termina bem. Não termina. Trump está promovendo perseguições, inclusive contra próprios americanos. E o custo de vida nos Estados Unidos está alto, está aumentando, e com as políticas de Trump tende a aumentar. Então você cria, dentro do próprio país, um ambiente de tensão, numa verdadeira panela de pressão, promessas de campanha não cumpridas, porque não vai conseguir trazer os empregos que ele prometeu, perseguição contra as pessoas, nível de paranoia que a qualquer momento você pode ser deportado, e ele está querendo cortar verba de universidades que caso façam protestos, e inflação, baixo desempenho econômico. Trump sofreu um ataque durante a sua campanha e não foi feito por um integrante do Partido Democrata. Trump sofreu o ataque de um integrante do Partido Republicano. Não duvidem que isso pode acontecer. O Brasil, por sua vez, pode ser beneficiado, mas a um custo. A Folha de São Paulo trouxe uma reportagem hoje, quarta-feira, sobre as oportunidades do Brasil frente a essa situação do Trump. Porque o próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em 2022, e eu vim aqui trouxe para vocês essa reportagem do Jamil Chat, do UOL, que fala muito sobre questões internacionais. Ele disse, olha, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos alertou o governo Trump e também alertou o país todo que esse aumento de tarifas com a China tende a beneficiar o agronegócio brasileiro. Porque hoje, muitos produtos que são comprados pela China vêm dos Estados Unidos, principalmente soja. Mas o Brasil, agora, com esse aumento de tarifas, pode ofertar uma soja para a China que tende a abrir esse mercado, ainda mais com o dólar valendo muito, muito valorizado em cima do real. E a China faz parte dos BRICS, assim como o Brasil. Então o Brasil pode aumentar o seu volume de vendas do agronegócio. Entretanto, essa guerra tarifária tende também a aumentar a inflação no Brasil. E a inflação, principalmente a inflação de alimentos, é considerada como sendo o principal ponto que faz a avaliação de Lula não estar positiva. É um cenário de grande incerteza, e sinceramente, o futuro ninguém sabe. E os bolsonaristas vão continuar defendendo o Donald Trump? Eduardo vai continuar com esse alinhamento ao Trump?